Eu tenho uma opinião, assim, muito otimista a respeito do governo. E aí todo mundo sai falando que eu tenho que fazer o L e vai dar discussão isso. Porque você não pode falar bem do governo sem ter feito o L, né? E eu nem fiz o L, mas enfim, eu fui positivamente surpreendida. Por quê? Porque é o que eu falei. No começo do governo foi dita muita coisa. Então vamos acabar com o teto de gastos, vamos mudar a meta de inflação, vamos aumentar o papel do BNDES de novo. Muita coisa foi dita. E, inclusive, quando foi dito e ele venceu as eleições, o mercado começou a reagir muito mal. Que é aquele termômetro da instituição que eu falei para vocês. Mas depois, ele não fez nada disso, né? Então, assim, foi-se o teto, entrou-se o arcabouço. A meta de inflação está intacta em 3%. Não mudou. E isso é muito importante. Isso é realmente muito importante. O próprio Galípolo, que foi indicado para o Banco Central e hoje está no Banco Central, não votou para a aceleração da queda da Selic nos 75 pontos. O Galípolo é uma pessoa vinda do governo que votou pela manutenção do passo de 50 pontos. Então, ele não acelerou, ou seja, a Selic vai continuar caindo de 50 em 50. Se eles estavam tão preocupados assim com a taxa de juro alta, por que ele não votou para 75? Porque eles sabem que é importante a manutenção da credibilidade, da inflação. Eles sabem também que se o juro brasileiro é 10, se o juro americano é 5,5, o brasileiro não pode ser 8. Claro. Entendeu? Então tem uma paridade aí que tem que ser respeitada, porque senão o câmbio dispara. Então, apesar do ruído, da fala para base, apesar de todo blá blá blá, quando você tira o blá 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 e você vê o que foi feito, não foi feito as promessas da campanha. E o governo que está colocado, ele é mais pragmático nesse sentido. Quando ele chegou lá, ele fez o que tinha que ser feito mesmo. Um estelionato eleitoral pro bem, né? Do amor. O estelionato eleitoral do amor. De ministros técnicos, poxa. Ministros Porque técnicos. outro dia o Pedro, numa das nossas edições do Rivo News, falou que a economia estava indo bem, relativamente bem. E um seguidor nosso só faltou pegar um Uber e vir aqui dar na cara dele. Não, porque isso era um absurdo. Eu tenho certeza que vai ter, aí, assim, muito comentário e aí negativo. o Pedro colocou os dados que embasaram essa colocação dele, mas Salário não foi o em alta, suficiente. Emprego em alta, sim. Tem pressão inflacionária vindo aí, que também torna a missão do Banco Central muito mais difícil de controlar um eventual recrudescimento da inflação. Na verdade, a inflação tá indo muito bem. Tá vendo? Mais um argumento que eu deixei de fora. Vou te falar, assim, a inflação, surpreendentemente, vem caindo, inclusive mais do que os emergentes, né? E os núcleos de inflação vêm caindo também, com uma atividade que não desacelerou. É um conundrum, assim. Sim. É tipo assim, porque como é que funciona a política monetária? Isso é importante falar, né? O Banco Central aumenta a taxa de juro. Aí, os empréstimos ficam mais caros. Aí, as pessoas param de pegar empréstimo, então o consumo cai. Se o consumo cai, as empresas vendem menos, e aí elas mandam gente embora, aumenta o desemprego e o consumo cai de novo. E aí essa roda fica girando. O que aconteceu? Eles aumentaram a taxa de juros, o consumo não caiu, a atividade não caiu, o desemprego caiu, tipo, ele não aumentou, ele caiu, e a inflação tá caindo. Então, assim, o que tá acontecendo, né? Tipo assim, tá dando tudo muito certo. Mas é mérito da equipe econômica? Claro que não. Claro que não. Na minha visão... Conjuntura. Assim, na minha visão... E isso não tá acontecendo só no Brasil, tá? Isso acontece nos Estados Unidos também. Se você for ver o último dado de PIB, foi uma alta de 4,9%. Muito acima do que o mercado esperava. E a inflação lá tá caindo, tanto o núcleo de serviços quanto o número cheio, né? O que é núcleo? É quando você tira aqueles itens que ficam oscilando. Você tira o ruído e fica com o grosso da inflação. Mesmo assim, os núcleos estão caindo. E a atividade lá não está desacelerando. Então, o que está acontecendo lá também? Né? Porque se fosse uma coisa só do Brasil, você pode até falar, é o governo e tal. Não, é uma coisa mundial. Para mim, o que está acontecendo, e a única explicação que junta queda da inflação com alta do PIB, com alta da atividade, é um choque de produtividade. Você está tendo um choque de produtividade mundial. E assim, você está mudando o patamar da atividade para um mesmo patamar de preço. E como é que isso acontece? Por que isso acontece? Cara, tem uma sorte, né?
É uma coisa impressionante. Super. O último governo Lula agora foi choque de o produtividade. super ciclo de commodities. Caraca, meu irmão. Às vezes na vida é importante ter um Importante pouco de ter sorte. Na hora certa, alguma no lugar coisa que ele faz certo, que Deus só manda coisa boa quando ele chega. Impressionante, né? A gente não pode julgar, entendeu? Que seja o melhor Que para seja todos, o melhor né? pro Brasil, entendeu? Sim.